Você sabe me dizer o que é um obstáculo? Sim, obstáculo é algo que atrapalha o nosso caminho, que impede da gente avançar, impede da gente andar, impede a gente de entrar. Quando nós enfrentamos um obstáculo, como um bloqueio na estrada ou uma montanha, a gente pode pensar como posso rodear essa montanha, como eu posso subir nessa montanha para chegar do outro lado. Mas nem todos os obstáculos da nossa vida são visíveis. Quando Israel se preparava para entrar na terra prometida, eles se viram frente a frente com um poderoso obstáculo. Como poderiam transpô-lo? Talvez os israelitas possam nos ensinar a vencer os nossos próprios obstáculos. Até aqueles que não podemos ver, que são invisíveis. Bem, enquanto Josué observava a cidade de Jericó e seu muro alto, robusto, grosso, intransponível, sabe quem apareceu para ele? Ele estava olhando e achando: como eu vou vencer esse povo? Como eu vou conquistar essa cidade para Deus? Sabe quem apareceu naquele momento? O príncipe do exército do Senhor apareceu para Josué. E esse anjo, que na verdade era o próprio Senhor Jesus Cristo, não era um anjo mesmo, mas o próprio Senhor Jesus Cristo, veio para dizer para ele que estava com ele e que ia dar o quê? A vitória para Josué. A cidade de Jericó fechou suas portas, protegendo-se do ataque do povo de Deus. Afinal de contas, aquele povo estava dominando a terra que não era deles, era a terra do povo de Deus. E eles não queriam sair de lá de jeito nenhum, dizendo que a terra era deles. E Deus queria que Israel conquistasse Jericó, de maneira que habitassem vitoriosamente na terra prometida por Deus. Para isso, Israel tinha que transpor, tinha que vencer aquele muro, tinha que derrubar aquele muro de separação que cercava a cidade. O inimigo de Deus, o diabo, podia usar aquele muro para desanimar Israel, fazendo achar que a vitória era impossível. Talvez Josué até pensou assim, por isso o próprio Deus veio dizer para ele não ter medo, porém ser corajoso, pois ele ia dar a vitória nas mãos dele. Existem problemas, obstáculos que impedem a gente de vencer o pecado? Será se há algum obstáculo que nos impedem de vencer o pecado? Sempre tem algo difícil para a gente ter que vencer para não pecar. Para vencer, por exemplo, o pecado, o erro, nós devemos vencer 3 obstáculos que parecem fortes, mas com o poder de Deus nós venceremos. O mundo. E o que é o mundo quando a Bíblia fala que nós temos que vencer o mundo? As pessoas e as coisas que nos afastam de Deus. O mundo em que a Bíblia fala para a gente vencer, então, são os pensamentos, os ensinos, as pessoas que nos afastam de Deus, que nos fazem ir contra o que está escrito na palavra de Deus. Isso tudo é mundo. A forma de pensar, de agir, de fazer, de falar, de se vestir, de comer, de beber, coisas que nos
nos afastam de Deus e que vai contra o que Deus escreveu na sua palavra, na Bíblia, a gente tem que vencer de toda forma com a ajuda de Deus. Outro obstáculo que nós temos que estar vencendo é a nossa carne. O que é isso? A nossa carne? O que significa vencer a carne? Vencer a carne significa vencer os nossos desejos errados. Sim, aquele desejo que surge no nosso coração, na nossa mente, um pensamento de fazer algo errado, algo que não é da vontade de Deus, algo que não é bom, algo que Deus diz para não fazer. E surge aquela vontade de desobedecer. É algo que nós temos que o quê? Vencer com o poder de Deus. E outro inimigo, obstáculo que nós temos que estar vencendo é o próprio diabo, o inimigo de Deus, que quer que façamos o que é errado e sempre quer que a gente se afaste de Deus, da Bíblia, da igreja e da obediência ao que está escrito na lei de Deus. O mundo, a carne, o diabo podem parecer obstáculos imensos para a vitória. Mas se eu e você recebemos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, podemos ter vitória sobre o pecado, sobre o mundo, sobre o diabo, sobre a carne, pelo poder de Deus. Porque o pecado são as coisas erradas que nós fazemos. E somente Deus nos dá a vitória de vencer esse desejo, essa vontade de fazer o que não é bom, o que não agrada a Deus. Talvez o obstáculo à sua vitória sejam as tentações do mundo. Sim, as coisas que o mundo, que a televisão fala, que a revista fala, que os amigos lá na escola falam, que a rua onde você mora fala que você deve fazer, e você sabe que aquilo não é legal, aquilo não vem de Deus, aquilo não está escrito na palavra de Deus. Pelo contrário, Deus fala para fazer o contrário. Por exemplo, se você escuta, mentir pode se praticar, desde que a gente ganhe dinheiro, não é errado. Mentir um pouco aqui, acolá, para a gente ganhar dinheiro, para a gente ganhar um emprego, isso não é pecado. Será se isso é pecado? Sim, é pecado. A mentira é uma inverdade, é algo que não é verdadeiro. E tudo que não é verdadeiro vai mais cedo ou mais tarde trazer prejuízo para nós e para aqueles que estão próximos. E o pior, não faz parte da vida de Deus, da natureza de Deus. E Deus diz assim: não mintais, não pratique a mentira, porque a mentira vem do diabo. Ele é que é mentiroso desde o início. Então, toda vez que a gente tem vontade de mentir, quem é que está falando, na verdade, é o próprio inimigo, o próprio diabo. Então, nós não podemos ter aliança com o pecado, com a mentira, com a carne, com o mundo. E a gente pode vencer isso através de quê? Do poder de Deus, através de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que nós, os salvos, não devemos permitir que Satanás ou os nossos próprios desejos nos envolvam nas tentações erradas que o mundo fala, que a nossa carne, o nosso desejo fala, ou que o pecado fala. As tentações do mundo ou seus fortes desejos estão impedindo você de agir corretamente. São elas que nos impedem de agir corretamente. Mas Deus pode nos dar a vitória sobre esses desejos errados e ensinamentos, para que a gente não pratique e não venha sofrer a separação eterna de Deus. Ele, o próprio Deus, ajudou Josué a vencer aquele pensamento de achar que não podia vencer aquela muralha.
Deus chegou para Josué e disse assim: Josué, não tenha medo, eu vou estar com você. Esse povo, eles não me amam, eles praticam muitos pecados e essa terra não é deles. Josué, então, ordenou que Israel marchasse ao redor da cidade de Jericó diariamente durante 6 dias seguidos. Foi a instrução que o próprio Deus disse para Josué falar ao povo. Diga ao povo que marche durante 6 dias seguidos ao redor dessa cidade. Só pela obediência às instruções de Deus, Israel poderia ter vitória. Assim também nós, somente obedecendo a Deus, nós podemos ter vitória contra todo pecado, contra todo o mal. Você pode ter vitória pelo poder de Deus. A vitória é para você, desde que você busque em Deus essa vitória. A vitória é para mim também, desde que eu busque em Deus. Israel fez o que Deus mandou e começou marchando silenciosamente ao redor da cidade de Jericó por 6 dias, pois Deus falara que não podia fazer nenhum barulho. Era para andar ao redor da cidade sem fazer barulho. Porém, no 7º dia, o povo marchou por 7 vezes em volta de Jericó. E Josué deu ordens para que, quando ouvissem as trombetas, todos gritassem juntos, porque Deus assim falara a Josué. Quando for no 7º dia, o povo vai marchar ao redor da cidade 7 vezes, e na 7ª vez as trombetas vão tocar e o povo vai gritar e pode deixar que as muralhas vão cair. E Josué fez assim, dizendo ao povo para que Israel obedecesse, e todos os seus moradores daquela cidade vieram ver a destruição de Jericó. Quando o toque da trombeta soou, Israel gritou com todas as forças, o muro inteiro, gente, caiu pelo grande poder de Deus, permitindo que Israel entrasse vitorioso na cidade. Deus deu a vitória para aquele povo e eles obedeceram, e assim eles colheram a vitória contra o mal que poderia vir sobre eles, que aquele povo queria fazer. Assim também, meus amigos, nós podemos ter vitória sobre todo o mal, sobre o pecado, sobre a carne, sobre o mundo, sobre a incredulidade, aquele pensamento, eu não consigo crer em Deus, eu não quero ir para a igreja, eu não quero obedecer, eu quero fazer o que eu quero, afinal de contas, eu é que mando na minha vida. Com Deus, nós podemos vencer esse tipo de pensamento, de atitude que nos afasta de Deus e que lá na frente só vai trazer morte, destruição, roubo, tristeza, doença, inimizade, morte de relacionamentos com a família, com Deus. Nós precisamos andar como? Em obediência contínua, sempre com Deus. E para isso nós precisamos entregar nossa vida a Jesus Cristo. Vamos confessar que somos pecadores, dependentes de Deus e que somente através dele nós podemos ter uma nova vida, uma comunhão, uma obediência e a vitória? Amém? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o grande, poderoso comandante general das nossas vidas. Jesus, nós reconhecemos que sem ti não temos vitórias contra o mal,
do mundo, contra os nossos pensamentos maus, contra os nossos sentimentos maus, contra a nossa fala, nossas ações, contra o pecado, contra os ensinamentos que às vezes a gente escuta em outros lugares, na televisão, até de pessoas na rua. Jesus, até contra aquele que é o inimigo do Senhor, que é o próprio diabo. Jesus, a gente só pode vencer com o Senhor, e nós reconhecemos que precisamos do Senhor. Eu entrego a minha vida ao Senhor, para que o Senhor seja o meu Salvador, o meu dono, o meu Senhor, aquele que fala e eu obedeço. Jesus, transforma meu coração, meus pensamentos, me encha do teu Santo Espírito, porque eu creio que o Senhor venceu o poder do mal, do pecado na cruz do Calvário, ao morrer ali para me libertar dessa maldade do meu coração, que às vezes sai, até quando eu não quero fazer, acaba saindo uma palavra, um olhar, um comentário, uma ação que não era para ser feita. Ô Jesus, me transforma, e o mais importante, eu quero ter vontade de ler a sua Bíblia, o seu livro, para crer mais no Senhor. Eu quero ter vontade de estar na tua casa aqui na terra, que é a tua igreja. E eu quero ter compromisso contigo em nome de Jesus. Amém? Se você fez essa oração junto comigo, de todo o coração, você vai ser um vitorioso como Josué foi. Você vai vencer todos os obstáculos da sua vida. A vida aqui na terra vai ser muito boa. Ainda que surjam problemas, ainda que surjam dores, sentimentos, você vai ter para onde correr. Você vai pedir ajuda de Deus e Deus vai te dar a vitória. Basta você entregar seu coraçãozinho para o Senhor. Vamos ouvir novamente o louvor? Vem com Josué lutar em Jericó e a vitória virá conosco pelo poder de Deus.